Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, mais um programa Opinião. Não é de ver que sextou, não é? Hoje, dia 21 de agosto, a gente vai entrevistar no programa de hoje o vereador por Cuiabá, o Juca do Guaraná Filho, Lídio, mas Juca do Guaraná Filho, que foi assim que você que votou nele foi lá na urna e viu lá Juca do Guaraná Filho. E ele está aqui conosco para, durante essa próxima hora, conversarmos. A gente vai conversar sobre política, Câmara Municipal, eleições 2020 e também, principalmente, a sua opinião, sua pergunta, se houver, por meio do WhatsApp, 99932-2529, está aí na tela, para você mandar a sua pergunta, sugestão, enfim, crítica, elogio, se houver. Seja à vontade, aqui o programa é seu, o telespectador que manda. Ou não, Lorenberg Alves? Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, que é a razão maior do nosso programa, Paulo. Esse é um sim, né? Porque eu perguntei. É um sim. É um sim. É o telespectador que manda ou não? Você Com certeza. está dizendo que sim, né? Que é ele que manda. Ele que manda. Olha, e você que está assistindo a gente em qualquer canto do planeta, até porque estamos sendo transmitidos ao vivo pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Juca do Guaraná Filho, satisfação em recebê-lo aqui. A gente já convidou algumas vezes, mas a agenda não estava dando certo. Hoje deu certo, a gente vai falar aqui durante a próxima hora, muitas coisas acontecendo. Recebi aqui um calhamaço que a Elisângela mandou aqui, de feitos seus, não é? E a gente vai estar destrinchando sobre isso aqui. Muito bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg, meu professor na Faculdade de Direito da Unic. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma satisfação estar aqui. A satisfação é nossa. Então tá aí, dado o recado, 99932-2529 para você participar com a gente, interagir conosco aqui nesta noite de programa Opinião. Ô Juca, ô Lídio, eu fico sempre perdido entre Lídio e Juca. Ô Juca, vereador Juca do Guaraná, como é que está o trabalho lá da Câmara, rapaz? Você que é da base de sustentação do prefeito, é vice-líder inclusive. Quanto à fiscalização da verba que veio da União, não é, para ser investida aí no combate à Covid-19 aí. Muita polêmica, disse-me disse, nada melhor do que perguntar para um vereador que tem essa incumbência de fiscalizar, saber como é que está sendo aplicada essa verba. Primeiro, Paulo, é importante dizer que o trabalho da Câmara não parou. Embora estamos enfrentando uma pandemia em nível mundial, o trabalho da Câmara continua. O trabalho de fiscalizar, o trabalho de estar nos bairros, nosso trabalho de gabinete itinerante. E a verba que veio para o Covid está sendo aplicada. Graças a Deus. Imagina o que seria de Mato Grosso, não falo de Cuiabá, o que seria de Mato Grosso se Cuiabá não tivesse atendendo a demanda. Porque hoje a pessoa, infelizmente, contrai o Covid no interior e vem parar onde? Vem parar em Cuiabá. E Cuiabá tem sido a grande mãe para os nossos irmãos mato-grossenses. E, aliás, o Juca também contraiu a Covid, graças a Deus. Teve internado na UTI, não teve? Eu lembro que quem esteve aqui foi o Saad, que antes até, doutor Ricardo Saad, não foi? Exatamente. Ele esteve aqui e falou, o Juca, inclusive, tá mal na UTI lá. E aí depois o próprio Ricardo Saad também contraiu. E foi também hospitalizado. Graças a Deus aí, as orações, você está de boa aí, de volta, sabe que... Conta essa experiência pra gente, como é que foi aí essa... Graças a Deus, você disse muito bem, as orações, nossos amigos, nossos parentes, familiares que entraram em campanha de oração, porque não foi fácil. Passei 4 dias na UTI e após sair da UTI, eu fiquei mais 10 dias ainda fazendo tratamento em casa. Antes de ir para a UTI, já tinha ficado ruim alguns dias em casa, uns 6 dias. Então, foi quase 20 dias. Embora não tenha nenhuma doença pré-existente, mesmo assim, eu passei, como se diz o cuiabano, mal bocado mesmo. Então você não tinha comorbidade nenhuma? Nenhuma. É um caso diferenciado, porque geralmente as pessoas já têm comorbidades por isso, né? Mas o seu caso aí foi assim... Mas, infelizmente, Paulo e professor, está acontecendo. Eu vi uma entrevista de um médico de 29 anos de idade
ele falando que não tinha nenhuma doença pré-existente, ficou 15 dias na UTI. O irmão dele também, jovem, ficou alguns dias na UTI. E o pai dele, 72 anos, só teve uma simples febre, sequer foi hospitalizado. Então não dá para entender como que essa doença é. Olha, não dá para entender mesmo. Por exemplo, hoje, infelizmente, morreu, não resistiu à Covid, um agente do SAMU aqui, aqui de Mato Grosso, né? Não resistiu, teve lá na UTI, lutou. Aliás, fez 59 anos na UTI ali, hospitalizado. O pessoal do corpo clínico ali, inclusive, fez uma festinha surpresa, uma comemoração, né? Um bolo e tudo mais, cantou parabéns recentemente agora. E hoje, infelizmente, não resistiu. E aí, como ninguém entende as coisas, por outro lado, uma senhora de 100 anos exatamente, se recuperou, saiu andando do hospital, no dia de hoje também, quer dizer, não dá para entender, né, professor? Exatamente. Vereador, antes de mais nada, a nossa alegria e honra e prazer de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu gostaria de explorar um pouco mais a segunda resposta que o senhor acabou de dar para o amigo Paulo. Mas trazendo aqui para a sua reflexão uma frase que o senhor mesmo mencionou no dia 17 de junho para o site Hipernotícias. Abre aspas, a doença não é brincadeira, não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, muito pelo contrário. Na UTI, vi sofrimento, passei sofrimento e vi sofrimento de vários pacientes ao meu lado que sequer tinha forças para ir ao banheiro. No primeiro diagnóstico, meu pulmão estava com 15% e um dia depois já estava com 50% comprometido. Então, ela é muito rápida, muito traiçoeira. Fecha aspas. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito, sobretudo, desta frase que o senhor mencionou. De um dia para o outro, de 15% para 50%. 15 para 50%. Eu estava, com o princípio, achava ser um resfriado. Ou um princípio de sinusite. Eu sentia sintomas de sinusite, que eu tenho sinusite. Aí eu falei, eu tenho que fazer o teste de Covid, até mesmo para que eu não transmite para outras pessoas, né? Eu fui no hospital. Aí o médico me atendeu prontamente e falou, ó, eu estou achando que você está com Covid, seus sintomas é de Covid. Eu estou bem, ele falou, não, vamos fazer o exame do seu pulmão. Ele fez o exame do pulmão e falou, daqui 2 horas vamos saber o resultado. 2 horas eu fui ver o resultado. E lá ele falou, constatou que era Covid, meu pulmão já estava atingido 15%. Isso foi no sábado. Ele falou, quero te ver na segunda. Na segunda eu voltei ao médico, o pulmão já estava com 50% comprometido. Só um adendo aí. Nesse sábado aí dos 15%, ele recomendou alguma medicação? Recomendou. A doença evoluiu eu tomando os medicamentos. Que é antibiótico? Azitromicina, zinco. Sim. E mesmo eu tomando o medicamento, a doença evoluiu para 50%. Aí eu comecei a sentir falta de ar, muito cansaço. Para você ter uma ideia, professor, para subir a escada de casa eu não conseguia. É uma fraqueza tremenda. Aí eu voltei ao médico novamente, não era o mesmo médico. Esse médico achou por bem não me internar. Aí eu voltei na terça, que eu fui atendido na Mecor. Por tristeza, o médico que me atendeu, rapaz de 26 anos, faleceu vítima do Covid. Jovem de 26 anos, me atendeu super bem. Aí, alguns dias depois, 3 semanas depois, ele faleceu, foi internado e não resistiu, faleceu vítima do Covid. Imediatamente ele já falou, não, seu caso tem que ir para UTI. Seu pulmão já está mais de 60%. Então, uma questão de 3, 4 dias, saiu de 15% para mais de 60%. Infelizmente, ela é muito rápido. Até eu creio, sou leigo no assunto de medicina, eu creio que essa evolução dela tão rapidamente que leva as pessoas ao óbito. Porque de 15, tomando medicamento, ir para 60, questão de 2, 3 dias, você em casa, você não tem como
Daí a importância que se bate muito na tecla da medicação precoce, não é? Quando se começou a sentir, antes até do comprometimento pulmonar, já começar a tomar as medicações prescritas devidamente pelo profissional médico, né? Mas aí depois, quando chegou nos 60%, a partir desse momento que foi para a UTI? Nesse exato momento, esse médico que me atendeu, que veio a falecer, ele me levou para a UTI. Falou, no seu caso é de UTI. Uhum. E aí ficou 5 dias? 4 dias. 4 dias. Depois ainda demorou um processo, que eu saí da UTI, ainda demorou uns 10 dias para que eu voltasse não à normalidade, mas sentir um pouco melhor. Você vê, né? A gente que está de fora, graças a Deus, nem eu, nem Lorenberg, ninguém aqui, não é? Exceto nossa perda irreparável, que foi o nosso amigo Odílio, não é? A gente que está aqui, a gente não sabe exatamente, a gente fala que sabe que é sofrimento, mas quem saiu da UTI pode estar aqui dando seu depoimento, dizendo que a situação é realmente muito difícil. E graças a Deus o Juca está aqui contando história, né, e alertando, vamos nos cuidar porque ainda não passou. Ô Juca, a propósito, ainda não passou. Como é que você está vendo aí essas restrições? Tem também aí, além dos decretos estadual e municipal, tem o toque de recolher. Como é que você está vendo esse comportamento dos números? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai passar aqui os números fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde, da Covid, atualizados no dia de hoje. Mas como é que você está vendo aí? Parece que deu uma estagnada. Tem hora que parece tão estagnada, mas de repente explode de novo. Por exemplo, média de 35 óbitos, 35 óbitos por dia. Quer dizer, ainda é alta, não é? Como é que você está vendo aí esse trabalho aí até de conscientização das pessoas? Paulo, eu acho que são medidas extremamente necessárias, né? Questão de estar contendo a aglomeração de pessoas, toque de recolher, limitando pessoas nos ambientes comerciais. Eu acho que tudo isso está refletindo para a diminuição. Já chegamos a ter 47 óbitos por dia. Já chegamos a ter uma diminuição, aí está oscilando. Mas isso é geral. Se acompanhar o Rio de Janeiro, teve uma queda, voltou novamente e agora está em queda. São Paulo também é a mesma coisa. Lá no Amazonas? No Amazonas chegou um tempo de queda, agora voltou. Então as pessoas têm que saber que o vírus não sumiu. A partir do momento que dá aquela parada, não é para dizer que está livre do vírus, simplesmente para dizer que estamos fazendo a coisa certa. Então, infelizmente, temos que cuidar, temos que nos precaver. E as autoridades competentes, no caso a Prefeitura, o Governo do Estado, quando determina, quando faz um decreto, é porque por trás desse decreto tem pessoas que estudaram para isso. Técnicos, né? Técnicos, que na área da saúde que está melhor para poder nós prevenirmos. Professor, por favor. Mas vereador, agora fazendo uma leitura, um diagnóstico geral de toda a doença, no mês de maio, nós tínhamos em Cuiabá apenas 5 óbitos, lá para o dia 26 de maio. Hoje são mais de 700 óbitos. Eu pergunto ao senhor exatamente isso. Onde que errou? A prefeitura errou em alguma ação ou a ausência dessa mesma ação que provocou um número muito grande de infectados e um número muito grande de óbitos? Na minha opinião, professor, eu acredito que não teve, talvez não vamos falar erro. Muitas vezes as pessoas erram tentando acertar, porque os números são números gerais. Cuiabá, em vista de muitas capitais, o número ainda está baixo. Vamos comparar com Manaus. Vamos falar até que tem número maior de habitantes, com habitantes e tal. Mas em questão de, se for por habitante, ainda o número de Cuiabá é bem abaixo do que a grande maioria. No país também, no Brasil também. As pessoas estão falando aí, 100 mil. Mas se você pegar por 1 milhão de habitantes também, você coloca, ao invés de ser primeiro, como estão falando aí, está em 11º. 11º. E aí, a Cuiabá, quer dizer, todo município é uma coisa. Se for proporcional. E aqui em Cuiabá houve um trabalho inicial que você estava contando. Teve sim um trabalho inicial. O prefeito Emanuel Pinheiro tomou a iniciativa imediatamente. Muitos falavam, me cobravam, falavam, vereador,
É muito precoce para o prefeito fazer isso. Temos um óbito, temos 2 óbitos, temos 5 óbitos. Vários comerciantes, empresários, amigo meu, veio me questionar. O prefeito está louco, ele está tomando atitudes radicais, está muito cedo ainda. Mas foi a atitude precoce que evitou esse número não estar maior, não ter dobrado esse número. Na esteira dessa pergunta do professor, não fechou na hora errada? Não precipitou-se no fechamento e porque depois tornou a fechar. Você não acha que houve um erro de cálculo aí por parte da prefeitura nesse sentido? Eu acredito que não. Eu acredito que tenha fechado no momento exato, não, mas no momento preciso. Minha opinião. E essa divergência como é que fala? De posições aí. Tem o governo de um lado, o prefeito de outro. O Lorenberg sempre pergunta isso aqui, e com razão, porque quando o prefeito e o governador, o prefeito da capital e o governador não falam a mesma língua, aí o povo fica meio perdido. Bem, na verdade, nem o presidente não está falando a mesma língua dos prefeitos, dos governadores. Infelizmente, tinha que seguir todo mundo a mesma linha, né? Seria a minha opinião também. Mas de ver que tem uma participação já aqui, vamos ver quem está perguntando para o vereador Juca do Guaraná, aqui no painel. Como surgiu aí a lei do autista, vereador? A pessoa que está perguntando como surgiu a lei do autista não se identificou, mas é uma pergunta destinada ao senhor. É muito interessante a pergunta, essa lei é da nossa autoria, a lei que dá preferência para os autistas. Exemplo que tem da gestante, do cadeirante, do idoso. Os autistas e a sua mãe, seus pais, têm o direito de preferência em filas de banco, estacionamento. O autista, embora o autista é diferente de quem tem síndrome de Down. Ele não tem fisionomia, professor. Ele não tem uma identidade, uma identificação. E muitas mães me relataram até no meu gabinete que passavam constrangimentos em filas, em shopping center, em lojas. Porque a criança, quando ela tem o estado do autismo grave, Paulo, ela vê um objeto, ela começa a chorar pelo aquele objeto e sem falar o que é o objeto que é. É um comportamento alterado. Alterado e muitos falavam assim, essa mãe não educa essa criança de forma adequada, e não é. Era simplesmente a pessoa ter uma criança com autismo e era vítima de preconceito. Olha, com isso, nós queremos sanar um pouco essa indiferença, para que ela tenha preferência nas filas do banco, na fila de estacionamento, na vaga de estacionamento, e isso já é lei. Já vem sendo cumprido em Cuiabá, graças ao nosso projeto. Teve votação unânime dos nobres vereadores e a sanção do prefeito Emanuel Pinheiro, que foi sensível à causa. Parabéns, viu? Olha, isso comove a gente, sabe por quê? Porque são pessoas assim que são vítimas de preconceito, não é? Poucas pessoas têm tolerância para com isso. Tem o trabalho do Marcos Mion, em nível nacional. Ele, inclusive, é tido como o pai. Tem uma lei que foi também sancionada em nível nacional por conta dessa luta do Marcos Mion, que tem um filho autista. E eu acho que tem que respeitar, tem que se mobilizar tanto a classe política, a sociedade como um todo, e respeito acima de tudo, né? Tolerância. E parabéns, então, por essa lei aí que já está em vigor, inclusive, na cidade de Cuiabá. Prevê multa para quem... Prevê multa. Prevê multa, né? Para quem desobedecer e tal, né? Mais uma participação aqui, mais um WhatsApp que chega aqui para o Juca do Guaraná. Bora ver aqui na tela. Olá, boa noite. Me chamo Eduardo Santos, sou um morador do bairro Jardim Imperial 2. Gostaria de perguntar aí como está a situação da obra do asfalto aqui no bairro, vereador. Desde já agradeço aí ao programa, sucesso. Então, é o Eduardo que está perguntando aí. Eduardo é um grande lutador, morador do bairro Jardim Imperial 2. Pensa no homem que cobrou esse asfalto nessa região. Nós, através de nossa indicação, o prefeito Emanuel Pinheiro asfaltou 50% do bairro há 1 ano e meio atrás. E com compromisso na gestão dele, não teria bairro parcialmente asfaltado. Não teria 3 ruas, 5 ruas asfaltadas e deixaria metade sem asfalto. E agora iniciou-se as obras
de asfaltamento de 100% do Jardim Imperial 2. Os maquinários estão lá, Eduardo. Você como morador sabe disso. Breve, se Deus quiser, toda a população do bairro Jardim Imperial 2 estará andando em asfalto e asfalto de qualidade. Estamos fiscalizando, Paulo, para que o asfalto seja de primeira qualidade, não seja aquela casca de ovo, que tem sido a marca do prefeito Emanuel Pinheiro, o asfalto de qualidade. Eu costumo dizer que asfalto não é estética, não é simplesmente estética, professor. Asfalto é saúde, asfalto é dignidade, asfalto é humanização. Evita as crianças, os idosos, as pessoas de contrair doença de respiratória, nível de poeira, porque é um absurdo. Tempo da chuva, as pessoas andarem em lama. Tempo da seca, andar na poeira. E era o caso do Jardim Imperial 2. Você acha que dá tempo? Porque 50% faltando ainda, estamos aí com 4, 5 meses para terminar o ano. Nessa gestão aí, você acha que dá para terminar lá? Eu acredito que sim. Está a todo vapor. Estive ontem em loco, os maquinários... Bom, está fiscalizando, né? Estou fiscalizando. Ontem estive lá. É o Juca do Guaraná que está conosco aqui. Se você tiver alguma pergunta, não precisa ser só eleitor dele, quem votou nele, não é? Se você está aí no seu bairro aí, se você está querendo reivindicar alguma coisa, está aqui o homem, tem que cobrar dos vereadores, não é? Pode trazer aqui a sua demanda, como aconteceu aqui com alguns vereadores que vieram, as pessoas viram o vereador aqui, pediram e tal. Algumas situações foram resolvidas, inclusive, dada a agilidade aí porque às vezes o vereador nem tem conhecimento e aí você traz a demanda aqui, o vereador providencia. A propósito, tem mais uma participação aqui via WhatsApp, bora ver na tela? Bom, essa primeira aí também é sobre a questão do autismo, mas eu vou mandar um abraço para a Cristina, que está participando conosco, ele já falou agora há pouco, viu, Cristina, sobre isso. Embaixo tem um outro WhatsApp. Boa noite, meu nome é Cristina, também é Cristina, perguntando sobre... Ela mora lá no residencial Arica ou Aricá? Aricá. Aricá. Gostaria de ouvir do vereador sobre o projeto de aumento nas cotas dos programas habitacionais para idosos. Cristina perguntando aí. Boa noite, Cristina, obrigado pela pergunta. Esse também é um projeto de nossa autoria, professor, que antes os conjuntos habitacionais era 3% destinados aos idosos. Hoje, com o nosso projeto, passou para ser 10%, em vez de 3%, 10%, garantindo essas pessoas... Mais que dobrou, então. Garantir essas pessoas, Mais Paulo, que dobrará, né? Isso, que tanto já trabalhou, que tanto já contribuiu com a nossa cidade, com o nosso estado, nosso país, tem uma preferência nas questões das casas habitacionais. Como exemplo de onde ela mora, que é o Jardim Aricá, que foi um conjunto entregue pela Caixa Econômica, esse conjunto habitacional no município de Cuiabá, ser 10% destinados às pessoas idosas. Olha só, está em tramitação lá na Câmara. Já aprovamos. Já foi aprovado? É. Falta sanção? Não, já foi sancionado. Já está, então já está valendo. O próximo conjunto habitacional, os idosos já têm direito a 10%. Olha só, já vai aumentar, mais que dobrar, né? Mais que dobrar. 3 vezes, né? Foi para quanto? 10%. Mais 3 será 10%. Mais que triplicou, então. Digamos que um conjunto habitacional que tenha 500 casas, 50 tem que ser destinado às pessoas idosas. Que ótimo. Independentemente do sexo. Então tá aí a participação aí do telespectador sendo respondida pelo Juca. Aqui, para onde que eu vou agora? Vou para a pergunta do Lorenberg Alves. Vereador, vamos aproveitar os questionamentos dos nossos telespectadores para fazer um balanço do desempenho da Câmara Cuiabana, uma vez que a legislatura já está caminhando para o seu final. Qual é o balanço que o senhor faz do desempenho da Câmara de uma forma geral? E se o senhor puder levantar um ponto positivo desta mesma Câmara e um ponto negativo. O senhor que é vice-líder. Tá. Eu acho que o maior ponto positivo da Câmara de Cuiabá, falo em conjunto de todos os vereadores, é a questão da proximidade com a população. Você não vê isso, vamos dizer, não estou falando, questionando, comparando, mas você não vê isso em questão da Assembleia Legislativa. A Câmara de Cuiabá, os gabinetes são de portas abertas. O povo tem acesso. Você que já fez várias matérias lá, Paulo, sabe disso. Muitas. Tem acesso, acessibilidade com os vereadores. E foi da minha proposta quando eu fui candidato pela primeira vez, professor. Eu queria me aproximar mais da população. No meu primeiro dia de mandato, eu criei o gabinete itinerante.
é o vereador ir até a população. A maioria dos nossos projetos, das nossas ações, são oriundas do gabinete itinerante. É o vereador ir até o bairro. Meu primeiro projeto, Paulo, que foi o aumento do tempo de integração do transporte coletivo. Antes, professor, era 1h15 o tempo de integração. Eu fui com o gabinete itinerante no bairro Pedra 90. E um senhor chegou até a mim e falou, vereador, nós aqui do Pedra 90, nós não estamos tendo direito de integração. Nós perdemos o direito de ter integração dentro do ônibus. As pessoas ficam tumultuadas para que não passar na roleta, para não contar o tempo. Faça alguma coisa por nós. Desafio o senhor a fazer alguma coisa, disse assim ainda. Eu combinei com ele, falei, ó, faz o seguinte, amanhã eu estarei aqui no bairro Pedra 90. E dessa forma eu fiz. 6 horas da manhã, fiz o convite aos vereadores Lilo Pinheiro, Renivaldo Nascimento e os Quero-Quero. Pegamos o ônibus no ponto final do Pedra 90 ao centro de Cuiabá. Era o período da obra da Copa. Nós passamos, professor, 2 horas e 3 minutos dentro do ônibus, no trajeto do Pedra 90 ao centro de Cuiabá. Se o tempo de integração era 1h15, a população do Pedra 90, do bairro mais longe de Cuiabá, perdia o direito mesmo de ter tempo de integração ainda dentro do ônibus. Eu apresentei que fosse estendido de 1h15 para 2 horas e 30 minutos. É lei e garante tempo de integração a mais de 350 mil usuários do transporte coletivo de Cuiabá. Então, veio através do gabinete itinerante. Questão dos caixões gratuitos, onde tinha várias denúncias da má qualidade dos caixões. Denúncia que os caixões eram de papelão, que não vinha com vela, que não vinha com porta-vela, que não vinha com os castiçais. E nós começamos a fiscalizar. E hoje os caixões gratuitos fornecidos à população cuiabana, hoje tem 3 opções de caixões gratuitos. Caixão de madeira com porta-vela, com livro de presença, se a pessoa é católica com crucifixo, tudo luta nossa. E essa luta veio de onde? Veio do gabinete itinerante. Que é ali que filtra tudo que tem de mais importante nas demandas. Sim, porque você parece imaginário, parece que não acontece isso, mas tem gente que não tem condições de tomar 2 ônibus e ir até a Câmara. Muitos nem sabem onde fica a Câmara Municipal de Cuiabá. Então, com isso, o nosso gabinete itinerante já tem 7 anos e 7 meses. Muita gente critica, não é? Eu, particularmente, tenho essa opinião de que esse serviço é importante, sim, porque, olha só, que o digam as pessoas que foram atendidas, não é? Seja por uma documentação que foi desburocratizada, não é? Nos órgãos competentes, seja até uma situação no próprio bairro, patrulhamento. Esse trabalho é importante. E aí tem o trabalho de fiscalização também que o vereador, mesmo sendo da situação, tem o dever de cobrar, não é, vereador? Me permita dar outro exemplo, Paulo. Zona rural. Não sei se vocês conhecem Barreiro e Buritizal. Sim. Eu tive cuidado, o nosso gabinete itinerante teve lá, e o pessoal, a demanda lá seria água, falta de água. Lutava por água há mais de 30 anos. Eu tive cuidado de zerar o velocímetro, a quilometragem do meu veículo na Câmara e até lá no Barreiro Buritizal. Dá 49 quilômetros de distância. É mais distante do que muito município como daqui, de Cuiabá, mais longe que esse aqui de Santo Antônio, próximo à Jangada, próximo à Chapada. E lá, professor, o sonho daquela comunidade era um poço artesiano. Sonhava com esse poço artesiano há mais de 30 anos. Uma emenda impositiva nossa, levamos água lá, levamos um poço artesiano e hoje está atendendo aquela comunidade que sonhava com isso há mais de 30 anos. Fruto do gabinete itinerante. Vereador, recentemente o Ministério Público Eleitoral o acusou de prática de antecipação da campanha eleitoral. E o juiz Geraldo Fidelis, da primeira zona eleitoral, o proibiu de fazer a distribuição de máscaras e de álcool. O que há de verdade nisso e qual é a reação do vereador Juca do Guaraná? Pois bem, professor Paulo, nessa pandemia, todo mundo preocupado com a situação de todos, eu não fiquei diferente. Eu comecei a usar meu gabinete itinerante, do qual eu já tenho o maior orgulho de tê-lo,
e 2 enfermeiras, voluntariamente, se dispôs a estar orientando as pessoas nas filas de banco, lotérica, onde tivesse aglomeração de pessoas, para estar orientando as pessoas com a higienização do álcool em gel. E eu também aproveitei o ensejo e comecei a distribuir, comprei as máscaras e distribuí máscaras brancas. Essas máscaras descartáveis, igual eu estou aqui. Só que a demanda foi tanto e começou a faltar as máscaras no mercado. Essas máscaras, Paulo, chegou a ser vendida a R$10. Eu lembro. R$10. Agora você me diz, como que um cidadão Tem coragem. humilde consegue comprar uma máscara dessa por R$10? Eu comecei a distribuir as máscaras, com o intuito de ajudar. Aí minha família, eu tenho uma empresa familiar que é Juca do Guaraná, professor. Se eu pegar na junta comercial, ela está constituída desde 1984. E ela usa-se o nome de Juca do Guaraná. Está lá, JM Barbosa, que é a empresa fundada por meu pai. JM significa José Maria Barbosa. O nome fantasia, Juca do Guaraná Transporte. Comprou para distribuir para os funcionários. Como comprou uma quantidade até razoável, me cedeu. Eu ganhei doação da empresa de algumas máscaras. Aí distribuí também as máscaras contendo o nome Juca do Guaraná Transportes. O nome da empresa que existe há mais de 36 anos. Só que o MP achou que seria uma propaganda extemporânea. Embora não há o meu nome, não é o nome Juca do Guaraná Filho, vereador Juca, nada. O nome que está lá é Juca do Guaraná Transportes. E entrou com a representação no juiz. E o juiz pediu que parasse. Mas quando o juiz já pediu, já tinha parado faz tempo, porque a imprensa já tinha noticiado a movimentação do MP e eu, com devidos cuidados em respeito ao Ministério Público, já tinha parado de fazer a distribuição. Mas o intuito foi somente ajudar a população cuiabana nesse momento de pandemia, esse momento tão crítico. Beleza, professor? Beleza. Mas tem uma outra pergunta que tu quer fazer para ele também. Esteja à vontade, pode emendar aí uma atrás da outra aí. Ainda sobre isso, por exemplo, sobre isso não, ainda sobre o seu mandato, Juca, a senhora Elizabeth Maria de Almeida, em novembro do ano que passou, entrou com BO na delegacia fazendária, dizendo que o jantar feito na sua residência, e naquele jantar, naquele movimento, houve compra de votos de vereadores para caçar o vereador Abílio Júnior. O senhor entrou com alguma medida contra essa servidora ou não entrou, ou ela tinha razão da denúncia que ela fez? Tá. Primeiro, nós entramos, sim, nosso advogado entrou contra ela por essa mentira, né? Uma forma covarde que ela usou. E depois essa mesma pessoa, professor, ela foi na mesma delegacia fazendária, não sei se vocês têm conhecimento disso, falar que ela mentiu, que ela foi usada pelo vereador Abílio para mentir, que ele o mesmo incentivou ela a mentir para prejudicar o prefeito. Essa mesma mulher depois apresentou atestado, antes disso, apresentou atestado do psiquiatra, alegando que ela estava com problemas mentais. Então, assim, foi uma falácia, foi uma mentira, mas fica o dano, né? Infelizmente. E aí nós fomos ouvidos na delegacia, o próprio delegado, embora corre em segredo de justiça, mas o próprio delegado adiantou que a cabeça dela não tinha fundamento nenhum que ela tinha dito. Infelizmente, mas fica o dano. O próprio vereador Abílio Júnior chegou num dia, numa sessão, a pedir desculpas, inclusive para a sua própria mãe, né? Isso, muito bem lembrado, professor, muito bem lembrado. Ele pediu desculpa para a minha né? mãe, dona Carmelita. Ô, dona Carmelita, está na audiência. Está assistindo? Está assistindo, está assistindo. Dona Carmelita, um abraço para a senhora aí. Eu fiquei sabendo de um jantar que teve aí, que estava muito gostoso. Não quero pedir jantar nenhum não, mas estou com vontade desse jantar seu aí. Viu? O jantar minha mãe preparou com todo carinho para os nossos amigos. E teve essa falácia, essa mentira. Mas como o senhor mesmo disse, o próprio vereador Abílio falou na tribuna, pediu desculpa para minha mãe, dizendo que ele foi usado também de forma leviana. E breve a justiça vai provar, a competência da Polícia Civil de Mato Grosso vai provar. Ok. Vamos para mais uma participação via WhatsApp aqui no Opinião dessa noite. Aqui no painel tem aqui. Boa noite. Pergunta aí para o Juca do Guaraná, quando que o prefeito
vai entregar aí o viaduto da Avenida das Torres. É esse que a gente se referiu agora há pouco, que faz cruzamento ali com o Jardim Itália, né? Porque na última entrevista que ele deu aí, ele falou que o viaduto não ia ser entregue dia 8 de abril, dia do aniversário de Cuiabá, só que ele não falou de que ano, não é? Ele falou que ia ser dia 8 de abril, mas ele não falou de se é 2020, 25, 30, 55. É uma pergunta aí do Mariano do Jardim Imperial. Mariano Jardim Imperial. Boa noite, Mariano. Obrigado por sua pergunta. Ele tem razão. Eu falei mesmo que era previsto Ele quem? O Mariano, que estava previsto para abril. Só que teve um atraso. Infelizmente, nós estamos numa pandemia, atrasando tudo. E os materiais para fazer o viaduto não vêm do Brasil, vêm de fora. Então, o material que chegava em 20 dias, 30 dias, está demorando 90 dias. Foi a justificativa que a empresa deu ao prefeito Emanuel Pinheiro, mesmo me transmitiu essa informação. E agora a previsão para outubro. Eu quero aqui também agradecer ao prefeito Emanuel Pinheiro por essa justa homenagem que esse viaduto vai se chamar José Maria. Juca do Guaraná Pai. José Maria Barbosa, comerciante do bairro Pedregal, um dos fundadores do bairro Pedregal, que tinha o bolicho do Juca. E com muita honra, é o primeiro viaduto a ser entregue com o prefeito municipal. Todos os viadutos aqui, professor, deve saber disso, foi entregue pelo governo do estado. Todos. O último foi o do viaduto da rodoviária, que o Roberto França deu uma ampliação, aumentou. Mas os demais todos foram entregues para o governo do estado. Esse viaduto será o primeiro entregue. Mas e aí, você acha que você tem de informação sobre a entrega desse viaduto aí? Você acha que ele vai ser entregue quando? Nesse ano? Esse ano, com toda certeza. Vai ser entregue em outubro. Pandemia e tudo? Tá todo vapor a obra, não está parada a obra. Uhum. Eu passo lá, não estou passando porque está interditado, porque a obra está tudo vapor, mas vou lá em loco para verificar, está muito rápido a obra. Ô Juca, deixa eu esticar um pouco mais essa conversa quanto ao trabalho do prefeito Emanuel Pinheiro. Tem muitas críticas, inclusive nossa, da imprensa, e mais especialmente minha aqui, que eu não tenho compromisso com o erro, eu percebo que o Legislativo tem tido algumas dificuldades de fiscalizar. Por exemplo, ali vocês patinaram, vocês que falam o corpo dos 25 vereadores, vocês patinaram para, por exemplo, propuseram lá a criação de uma comissão especial para investigar os gastos e ações da Covid. Negada. CPI da Covid. Negada. E aí, paralelo a isso, muitas críticas, muitas perguntas, cadê as UTIs novas, cadê o dinheiro que veio, os milhões e milhões que já vieram para o combate à Covid. Eu estou perguntando mais, até porque você é vice-líder, não é? E já ocupou a função de líder do governo, está por dentro do que está acontecendo realmente. Por que tem havido tantas críticas? Não é possível que todo mundo que está criticando, aí eu não falo da imprensa, falo das pessoas como um todo, não é possível que tenha todo mundo errado. Aonde que está esse dinheiro que veio e que está vindo ainda? Paulo, primeiro vamos falar da CPI que você falou. CPI eleitoreira, numa plena pandemia, eu não vou aceitar. Votarei contra mesmo. Plena pandemia, você criar a CPI. Mas vamos falar do que foi feito. Vou ter uns dados aqui. 80 leitos de UTI adulto e 15 leitos de UTI pediátrica. Mais de 130 leitos de enfermaria no hospital de referência da Covid-19, antigo pronto-socorro. 40 leitos de UTI exclusivo para o Covid no Hospital São Benedito. Além dos investimentos nos exames de Essas PCR. Essas UTIs aí, Juca, são UTIs que já existiam, foram remanejadas, não é? Não, foi UTI criadas também, novas UTIs. Novas UTIs. Você está dizendo que houve criação de 80 novas, 80 novas UTIs? Novas UTIs. Com o dinheiro que veio para o combate à Covid. E o dinheiro não foi gasto, né, Paulo? Não foi todos os gastos. Não, não foi. Muito assim, o dinheiro está em caixa. caixa. Dinheiro ainda, né? É importante lembrar que nunca se investiu tanto na saúde de Cuiabá. Faça um desafio às outras gestões. Falo para você ter uma ideia, já foi reformado 70% das unidades básicas de saúde de Cuiabá. Para você ter uma ideia, vamos falar de números. O prefeito Emanuel Pinheiro pegou com 11 equipes de saúde bucal na atenção básica. Hoje, de lá para cá, implantou 32, já são 43. E algumas com horas estendidas, até 21 horas.
Várias unidades de saúde foram reformadas, foram entregues unidades de saúde novas, como a Clínica de Saúde da Família do CPA, com horário estendido, o Residencial Isa Terezinha, diversas outras. E sem falar, prefeito, Obrigado, professor, Achei que professor, para mim. professor. Sem falar, professor, e Paulo também, a maior obra de saúde pública entregue à população mato-grossense nos últimos 40 anos foi o Hospital Municipal de Cuiabá. Imagina o que seria de Cuiabá O pronto-socorro, né? sem esse novo pronto-socorro. E outra, Paulo, eu tive a felicidade de acompanhar o depoimento do diretor-geral do SUS do Brasil, professor, falando que é a terceira maior obra em saúde pública do Brasil. Ele falou isso. Sim. E ele ainda confessou que tem que ser feito em etapas. Falou, Não, uma obra ficou- dessa não se ficou faz realmente em uma muito hora, tem que bonito. ser feito em etapas. Ô, Juca, eu vou ter que te interromper aqui e pedir a última participação via WhatsApp aqui, de pergunta do telespectador, que você responda aí em 30 segundos, não sei qual pergunta vai ser, mas vamos ver aqui. Boa noite, Paulo. E ao professor também Lorenberg, também ao vereador Juca do Guaraná. Gostaria de saber a respeito do bairro Jardim dos Pinheiros. Aqui só tem uma avenida, Iaeta Centro-Sul, se tem previsão de asfaltamento ou de asfaltar aí essa rua. Aqui é muita poeira na época da seca e muita lama e buracos também na seca. É o Joel Carvalho, muita lama e buraco na época de chuvas. Muito obrigado. O Joel perguntando aí para você. Joel, boa noite. Obrigado pela pergunta. Eu não sei se o nosso gabinete itinerante esteve aí presente, mas eu fiz questão de pegar o seu telefone e vou fazer questão de dar retorno ainda amanhã ou no máximo até segunda-feira. Nós vamos fazer, se não tiver indicação nossa ainda, nós vamos fazer uma indicação especial para a sua região. Pode ter certeza disso. Joel, olha só, você viu o que ele falou aqui, né? Então, esse compromisso está feito aqui ao vivo, é bom que é ao vivo. E aí, se ele vai entrar em contato, a turma vai entrar em contato com o gabinete dele, e aí você, quando tiver a resposta aí do serviço, do trabalho propriamente, do atendimento, você manda para a gente aqui o feedback, tá? Ó, o Juca atendeu, ou o Juca não atendeu. Se não atendeu, a gente vai cobrar para que ele consiga providenciar isso aí no seu bairro aí, tá? E a gente vai cobrar mesmo, aí só contar com a gente aqui que a gente vai... Ô Juca, 1 minuto para você responder essa pergunta aqui, minha. 1 minuto mesmo. O CPI do paletó, você sempre foi contra, tem os seus argumentos, eu queria que você os colocasse à mesa aqui de forma breve, porque assim, a polêmica é muito grande e aquilo que a gente viu no vídeo do paletó do prefeito, que não era prefeito, perdão, que não era prefeito, era deputado estadual, mas enfim, o CPF é o mesmo, a CPI foi colocada e depois não prosperou. Queria que você falasse isso aí em 1 minuto, 1 minuto e meio, para a gente encerrar aqui o programa. Tá. Eu fui contra a CPI do paletó. Eu acho que você já dá parâmetro à minha resposta. Quando você fala, na ocasião, não era prefeito, era deputado estadual. Não, é isso que eu falei. É. Eu falei. Sim, isso que eu estou dizendo. Ah, tá. Isso que eu estou dizendo. Ele era deputado estadual. Não que eu estou dizendo que ele é inocente, ou que ele, se é inocente, se é culpado, não. Estou dizendo que naquele momento ele era deputado estadual. A Assembleia Legislativa tinha que ser criada uma CPI na Assembleia Legislativa. Tinha que iniciar na Assembleia Legislativa. E até então nada foi feito. Infelizmente, a Câmara não era competente, não era a esfera competente para estar realizando essa CPI. Está na Justiça, então nós vamos aguardar, Paulo. Aguardar a justiça, então. Aguardar a né? Justiça. Já que a Assembleia Legislativa não se posicionou, não criou uma CPI na Assembleia Legislativa, nós vamos aguardar a Justiça. Tá certo. Olha, eu quero agradecer aqui, deixar você à vontade para suas considerações finais. O programa já deu o que tinha que dar por hoje, por causa do devido tempo, né? Temos o tempo da rede e a gente precisa de encerrar o programa. Muito obrigado por ter vindo e foi muito bom você ver que a interatividade, as pessoas que souberam que você estava aqui, participaram, cobraram, sugeriram e o programa foi nessa base aí e a sua prestação de conta que foi muito importante. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado ao professor Lorenberg. Satisfação em revê-lo. Como eu disse, foi meu professor, brilhante professor. E obrigado a todos que nos acompanharam. MDB
vai ter candidatura? Só para encerrar, vai ter candidatura aqui do Emanuel propriamente à reeleição? Eu acredito que sim. Estão trabalhando com isso? Porque ele fala que não sei, depende da minha mulher. Nós estamos trabalhando com isso e que ele seja nosso candidato à reeleição. É? Mas é uma decisão que vai ser dele, mas nós queremos que ele seja nosso candidato à reeleição. Juca do Guaraná Filho, aqui o filho do seu Juca do Guaraná falando conosco aqui, com quem a gente conversou durante essa 1 hora no programa Opinião. Agradecer também a sua assessoria de imprensa que está aqui, que é a Elisângela Tenório, a Dali Nassardem, minhas amigas aí de longa data, o Ednei, né, que está por aqui também, Ednei, né? A turma toda, pensa num gabinete que tem gente, viu? Os melhores salários do planeta estão aqui no gabinete do Juca do Guaraná. Professor, até amanhã, não, até segunda. Até segunda, meu amigo Paulo. Muito obrigado, vereador. E um grande e abençoado final de semana a todos nós. Com friozinho, inclusive, né? Se cuide, proteja-se. Segunda-feira a gente vai entrevistar aqui ao vivo, no Opinião, o deputado estadual, presidente do PSDB de Mato Grosso, Carlos Avalone. A gente aguarda você às 7h30 na TV Pantanal. Um abraço, fica bem, fica com Deus também.